Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o deputado federal Bibo Nunes relatou que o ex-presidente Jair Bolsonaro irá a Porto Alegre nesta semana, na data em que o Tribunal Superior Eleitoral iniciará o julgamento que pode torná-lo inelegível. O deputado contou: "Eu estive com Bolsonaro, falamos sobre isso e ele evidentemente está preparado. No Brasil em que vivemos, como acreditar na justiça? Se, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. Quantas injustiças estamos vendo nos últimos anos no Brasil?" O deputado afirmou acreditar que, qualquer que seja o resultado, Bolsonaro sairá vitorioso. Ele disse: "O presidente está preparado e não perde qualquer resultado que venha, Bolsonaro será vencedor." Bibo Nunes destacou também a realização de reunião do Foro de São Paulo no Brasil, comentando que Lula está trazendo aqui ditadores da pior espécie. Ele explicou que o objetivo do Foro de São Paulo sempre foi transformar a América Latina em uma grande nação comunista e, para tanto, o dinheiro dos brasileiros foi distribuído a outros ditadores da região. O deputado afirmou ainda que a vitória de Bolsonaro virá em massa com a eleição de milhares de prefeitos e vereadores no ano que vem e que a direita terá outros nomes em 2026, se for necessário. Ele disse: "Qualquer que seja o resultado, Bolsonaro será vitorioso." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 23 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Alô, patriotas, tudo bem? Sou o deputado federal Bibo Nunes, de oposição total a esse desgoverno do ex-presidiário Lula. Próxima quinta, dia 22, será o julgamento de Bolsonaro. Se deixam ou não ele inelegível. E ele, neste dia, estará em Porto Alegre, a meu convite e a convite também do presidente do CETSERGS, Sérgio Gabardo. Eu estive com o Bolsonaro quinta-feira e falando sobre isso, e ele evidentemente que está preparado. No Brasil em que vivemos, como acreditar na justiça? Se quando a política entra, invade os tribunais, a justiça foge pela janela. Quantas injustiças estamos vendo
nos últimos anos no Brasil. Basta ver o 8 de janeiro, onde patriotas tratados como sendo uma CPMI, toda ela chapa branca, onde o governo era contrário, depois ficou na obrigação de apoiar, maioria da CPMI de integrantes do governo, relator e presidente do governo. É uma CPMI que vai dar em nada, aonde se propôs na CPMI a convocação do general Gonçalves Dias, o chefe do GSI, que no dia estava dentro do Palácio do Planalto com sua equipe, dando inclusive água mineral com bolinha, para os que estavam lá, depredando, quebrando. Só que de patriotismo, de patriotas, esses que estavam lá, a imensa maioria, não estavam nos movimentos dos quartéis, lá em Brasília, com certeza absoluta. Agora, o Brasil inteiro pergunta, querem saber, o que vai acontecer com Bolsonaro no julgamento na próxima quinta-feira? Pode Nunes Marques pedir vista? Pode, acredito que sim. Até seria bom, para quem sabe o tempo ajudar ao TSE a julgar com toda imparcialidade, com seriedade. Agora chegar ao ponto de deixar 8 anos inelegível um homem com quase 60 milhões de votos, o Brasil está revoltado. Vamos ver o que acontece. O presidente está preparado, com certeza, e não perde. Qualquer resultado que tenha, Bolsonaro será vencedor, porque nós temos milhares de patriotas, milhões de patriotas, e muitos patriotas em condições de vencer a próxima eleição. Portanto, você que está preocupado com a situação de Bolsonaro, como todos estão, eu falei com pessoas que inclusive choraram com esse julgamento aí, que as pessoas estão completamente receosas. Muito triste esse momento. Mas na quinta, Bolsonaro estará em Porto Alegre, no evento da Transposul, o evento do Sindicato dos Transportadores de Carga, que os caminhoneiros num todo apoiam Bolsonaro. É um bom momento, acredito eu, valeu esse convite, porque caso saia um julgamento negativo, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde ele venceu longe as eleições e tem amplo apoio, porque no sul do país o patriotismo é muito forte e a direita é muito forte. Pessoas que querem o melhor, pessoas que respeitam a família, que querem o trabalho, que querem respeito à religião, pessoas que querem um Brasil digno, um Brasil que não aceite, como vai ser o Fórum de São Paulo agora, a partir do dia 29, trazendo aqui Daniel Ortega, Nicarágua, Maduro, ditadores da pior espécie, comunistas, de um sistema que não deu certo em lugar algum do mundo. Vem aqui, Foro de São Paulo. Para quem não sabe, Foro de São Paulo começou em 1990 com um único presidente e ditador, que era Fidel Castro, junto com Lula. Esses começaram o Foro de São Paulo, que também é conhecida como URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, onde o grande objetivo, simplesmente, é transformar a América Latina numa grande nação comunista. E para isso, um país tem que ajudar o outro. E o país que sempre teve mais dinheiro, mais forte, era o Brasil. Por isso, bilhões de dólares foram distribuídos entre os países onde o viés que importava é que fossem países socialistas e comunistas. Bilhões deixaram de pagar ao BNDES, dinheiro dos brasileiros, que não tiveram o seu dinheiro que mereciam, e doaram, entre aspas, para esses países. Muito triste isso. E vem agora se reunir de 29 a 2 deste mês em São Paulo. Em Brasília, aliás, em Brasília, no Foro de São Paulo. Estarei lá em Brasília, com certeza, protestos pacíficos. Nós de direita não somos o que tentam dizer que somos com a imagem do 8 de janeiro e prendendo os patriotas dia 9 de janeiro. Eu,
pessoal que eu conheço, de direita, ninguém quer guerra, as pessoas querem, acima de tudo, o bem do Brasil, com o sangue verde e amarelo, jorrando, fervendo nas suas veias. Essa é a diferença. Então agora, um dia histórico, 22 de junho de 2023, julgamento de Bolsonaro tentando torná-lo inelegível. A maioria fala em até 7-0. Absurdo total e geral. Mas eu fico feliz em ter convidado Bolsonaro para estar aqui neste dia, porque aqui ele tem todo o apoio, todo o respaldo. E caso dê essa injustiça, ele já está preparado e sabe que a vitória virá em massa. Milhares de prefeitos, milhares de vereadores serão eleitos com o nome de Bolsonaro. E depois, caso aconteça isso, temos nome de sobra para vencer a próxima eleição. Então Bolsonaro, no dia 22, não será derrotado, qualquer que seja o resultado. Isso eu penso, isso eu afirmo, por isso eu luto e por isso estarei me empenhando diariamente, como alguém que está preocupado com o Brasil. É a minha causa. De que adianta viver se não tivermos uma causa que acreditamos, pela qual até possamos morrer? E a minha causa é o Brasil. E morro pelo Brasil. Bolsonaro morre pelo Brasil. Um patriota morre pelo Brasil. Então, qualquer que seja o resultado, dia 22, Bolsonaro será vitorioso. Completamente vitorioso. Você que está preocupado, preocupada, pessoas falando aqui a todo momento, no Brasil inteiro, digo, calma, fiquem tranquilos, porque nós temos condições aí de manter a chama acesa da democracia e da liberdade. Vou ler aqui alguns nomes aí. A Irma Maria, de Caxias do Sul, um abraço. Estamos juntos, o deputado Bibo Nunes, dia 22, vamos ser vitoriosos. Odenir Carvalho, Irlene Aparecida, Fausta Rocha, não param. De todo o Brasil, manifestações e pessoas acreditando que agora, dia 22, esse julgamento que vai parar no Brasil e as atenções todas estarão também voltadas para Porto Alegre. Porto Alegre da democracia, Porto Alegre dos patriotas, Rio Grande do Sul dos patriotas, onde Bolsonaro venceu longe as eleições. Estamos juntos. Muitas pessoas tristes, sem dúvida alguma. Eu também triste. Mas esmorecer jamais, desistir jamais. Dia 22, vamos aguardar este julgamento sobre a inelegibilidade de Bolsonaro, que espero que o bom senso ainda exista e possamos levar adiante, com respeito, com a democracia que nós temos, o nome de Bolsonaro em frente. Essa do Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, que viram no celular dele, Polícia Federal, no celular dele, estavam ali propostas para acabar com a democracia, para uma revolução. Pessoas que mandam propostas, todo mundo recebe, mas não quer dizer que concordassem com essas propostas. Essa é a diferença. E querem dizer que, de fato, as propostas que ali estavam era para arquitetar uma revolução. Um absurdo. Absurdo. Quantas pessoas me atacam, vão fazer isso, fazer aquilo, passa batido. Agora, porque está no celular dele ou de outros uma proposta de revolução, vamos invadir o Planalto, não quer dizer que as pessoas queiram isto, porque maluco tem em todos os lugares. E como disse o Bolsonaro sempre, jogar dentro das 4 linhas, extremamente democrático. Então, não vamos aceitar calados, mas sem ideia de quebradeira, de sermos terroristas, como tentam impedir e nos culpando pelo dia 8 de janeiro. Vamos, com muita seriedade, esperarmos o dia 22, ver o que acontece, mas uma coisa eu garanto a vocês: Bolsonaro sairá o vencedor, seja qual for o resultado, porque o bem sempre vence o mal. No final, o bem sempre vence o mal, porque senão não tem razão de estarmos aqui fazendo o quê? Se não é para o bem vencer o mal. E o dia que o mal vencer o bem, acabou tudo. Acabou. Mas estamos na resistência, vamos vencer. Bem-vindo, presidente Bolsonaro, uma honra ter recebido o convite
Dia 22, estaremos atentos no evento da Transposul e também para que esse julgamento, há tanto tempo não seja julgamento tão sério, que possa ter justiça no seu resultado. Estamos juntos, sou o deputado federal Bibo Nunes, oposição a esse desgoverno, e quero que você me siga nas redes sociais. Estamos juntos.